Espírito Santo, sou mesmo ativista da plataforma Sociedade Civil e membro da organização não governamental que cinge as suas áreas interventivas no seu todo, no que concerne a garantia dos direitos humanos da juventude. É uma honra estar na WTV a discutir temas que garantem o desenvolvimento sustentável do país. Obrigado. Suicídio é uma prática voluntária que um indivíduo tira a sua própria vida. Por quê? Certo. É uma prática, sim, que é voluntária, em que o indivíduo tira a sua própria vida. É considerado em diferentes áreas interventivas. Um dos elementos que condicionam com que isto seja execuível é a questão de estresse, é um dos elementos. Um dos elementos que aqui posso fazer menção é a questão de querer ganhar a vida fácil. No entanto, a juventude, quando vem as artimanhas a lhes incutirem da vida, de não conseguirem as oportunidades no momento em que acha útil, acaba mesmo por aderir ao suicídio, na minha ótica de percepção. Achas que as práticas sociais e culturais podem influenciar o suicídio? Obviamente, as práticas sim, culturais, assim como sociais, elas têm uma intervenção exaustiva para que haja suicídio. Eu só vou dar um pequeno comentário. Quando ver um amigo que estudei com ele no meu bairro, é um exemplo, e a desenvolver, e eu, a minha vida a estar estagnada, eu mesmo a não ter as oportunidades assim que os outros tiveram, é possível aderir ao suicídio. E também a componente de se aliar a consumos ilícitos de droga também pode ser um elemento crucial e preponderante que pode assim influenciar nas práticas de suicídio. Na minha observação, do consumo de drogas, há componentes de queremos assim ganhar a vida fácil, questões ligadas também à apreciação, podem assim fazer parte da questões ligadas ao suicídio, na minha observação. Sr. Patrício, que impacto esta prática deve ter na sociedade? Os impactos que a prática de suicídio pode ter na comunidade é negativa, porque estamos a perder a maioria da juventude, estamos a perder uma sociedade que poderia garantir o desenvolvimento contínuo deste país, levando em consideração aos que começaram a lutar, aos que começaram a contribuir na sua juventude para o desenvolvimento deste país. Refiro-me do Eduardo Mondlane, é um exemplo que estou a pegar da nossa nação moçambicana, refiro-me do Samora Machel, refiro-me do Afonso Macacho Marceta de Acama, é os demais que se entregaram à sua juventude para garantir o desenvolvimento risonho desse Moçambique. No entanto, quando existe suicídio na nossa comunidade, é uma regressão, assim que eu posso considerar, o país estará a crescer negativamente. Eu gostava de saber, sendo uma prática voluntária, por que é condenado por lei? Certamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já cinge que todo indivíduo ele tem direito à vida, tem direito à saúde. No entanto, quando já temos esse direito fundamental a nos ser aqui considerado, depois tiramos a própria vida, estaremos a violar os trâmites legais, estaremos a violar a própria Constituição da República, que é a lei que nos regula. Nós, como seres humanos, temos a legislação que serve como nosso escudo. Nem mesmo a Bíblia, ela é uma lei que tem que ser seguida, que nos guia naquilo que é o nosso dia a dia. No entanto, quando já pautamos por este suicídio, estamos praticamente a violar os direitos humanos, estamos a violar aquilo que são as legislações. Logo, é punível. A camada juvenil tem um índice elevado no caso de suicídio. Por que essa camada juvenil? Obviamente, a camada juvenil tem um índice elevado de suicídio, um índice exaustivo de suicídio. Por quê? Vou começar primeiro por questões equivocadas já apresentadas. Em Moçambique, a juventude vai ao encontro dos 70% no seu todo, do Rio Maputo, do Zumbo Índico. Significa que os jovens somos muitos. E outro elemento, a juventude é uma camada
em que quer-se tentar tudo. O que é isto de quer-se tentar tudo? É ali onde um jovem quer ter uma casa, é ali onde um jovem quer ter uma viatura, é ali onde um jovem quer ter uma família. No entanto, é uma camada em que é para experimentar quase tudo, e é uma camada em que nós achamos que queremos concretizar os nossos sonhos. Logo, quando aquilo que nós consideramos de querer desenvolver os nossos sonhos não dá certo, e acabamos mesmo por se misturar em problemas, quer seja em querer mexermos a parte tradicional. Queremos dizer, há muitos jovens que drogam, há muitos jovens que aliam-se a drogas. Fora de drogas também há muitos jovens que querem experimentar a tradição, acertam um curandeiro, acertam diferentes mecanismos de como que a sua vida pode estar alinhado, como que a sua vida pode ter um sucesso. Na minha observação, é uma camada que se experimenta quase tudo para garantir o nosso desenvolvimento sustentável. É um dos elementos muito que tem que ser considerado. O jovem tem que se acalmar, tem que respeitar o processo, tem que procurar estratégia de como ganhar as coisas de uma boa forma, assim como posso considerar. E quais são as causas desse suicídio? As causas do suicídio são extensivas, são vastas. Posso aqui fazer menção algumas. Querer oportunidade muito cedo. Querer ganhar oportunidade num determinado tempo que ele acha que este é um tempo certo para mim. Outro elemento chave: cobiças. Meu amigo tem, minha prima tem, eu também tenho que ter. Fora de cobiças, querer ter uma fama no momento inadequado. Ou posso considerar isto, porque cada coisa tem o seu tempo. O que resta para nós é cumprir. No entanto, a cobiça, a componente de querer riqueza cedo, são alguns elementos que podem ser considerados causa na minha percepção, na minha observação. E mais outros elementos que aqui eu não posso fazer menção, mas são vários elementos. Ok. Quais são as consequências desse processo? Uma das consequências são mortes. Fora de mortes, uma das consequências é que quando nos pela componente de suicídio e se calhar não dá certo aquela ação que nós pretendemos desenvolver, acabamos de parar na esquadra, paramos numa procuradoria, paramos numa instância judicial, que ali iremos ter uma pena de prisão. Fora disso, biblicamente estaremos já a abrir espaço para que exista aquilo que são azares para a nossa vida. Criamos azar para a nossa vida, e na comunidade somos mal vistos, acabamos de ter preconceito na nossa família, e acabamos de abrir caminhos para que a nossa vida não ande bem, azares. Há muita coisa que pode vir por detrás da juventude, se caso aderir mesmo o suicídio. Uma das causas fundamentais, uma das consequências que eu posso considerar é morte. O que deve ser feito para minimizar este mal? Bom, na minha análise, o que deve ser feito, o jovem vive na comunidade. Se o jovem vive na comunidade ele reside com a sua família. Fora de residir com a sua família, a comunidade, existem indivíduos que garantem que a comunidade tem casa, no filme do secretário do bairro, o chefe do posto, o próprio governo. No entanto, eu acho que devem existir sensibilizações. As sensibilizações devem se ingir em divulgação de direitos e deveres do jovem, porque os jovens não estão informados. O chefe de 10 casas, o secretário do bairro, ele tem que sensibilizar a juventude, tem que ter datas, tem que ter encontros contínuos com a juventude. O próprio governo, ele tem que estimular, ele tem que trazer informações em que a juventude deve consumir. Há comunidades em que não divulgam aquilo que são direitos e deveres dos jovens. O jovem não fica informado. Há comunidades em que não divulgam aquilo que são as oportunidades dos jovens. Há comunidades em que não tem a ousadia de transmitir aquilo que são os pequenos projetos em que os jovens devem se beneficiar. Eu acho que, feito isto, existindo essa dinâmica, poderíamos minimizar, sim, poderia existir mesmo aquilo que diz a tranquilidade da adesão dos suicídios nas comunidades, porque tudo começa na comunidade. Eu acho que, feito isto, haveria algumas mudanças significativas. Para
para a internauta que acaba de ligar a sua plataforma digital, estamos no programa Bom Domingo com o tema suicídio. Este que é uma prática criminal e punível nos termos da lei, visto que ninguém tem autonomia de tirar a sua própria vida e nem de outra. O nosso convidado de hoje é Patrício Neves, ativista social e membro da Prazote na cidade de Chimoio. E voltando para a nossa conversa, caso tenhamos visto tentativas de suicídios, o que podemos fazer e onde recorrer? Certo. Primeiro, quando encontramos um caso de suicídio, vamos pautar por salvar a vida. Primeiro, vamos resgatar a vida que poderia se perder, salvamos. Depois de salvarmos a própria vida, vamos sentar com o tal indivíduo que se encontrava a querer praticar o suicídio. Vamos colher sensibilidade, quais são as causas, qual é o intuito que condicionou com que ele tomasse a tal atitude. Depois de colhermos a sensibilidade, vamos sensibilizando para que siga o caminho certo. Porque é importante considerar que o suicídio é execuível porque o indivíduo teve alguma ousadia de não conseguir alcançar um determinado sucesso ou há um problema que está a lhe condicionar. No entanto, depois de sentarmos com ele, sensibilizamos, conversamos com ele, é importante entregarmos à família. Eu acho que é importante isso ser feito, mas em outros moldes vai depender da forma em que nós pretendemos trazer a solução do problema. Podemos recorrer a uma esquadra próxima ou mesmo uma autoridade competente que vela pela legislação a fim de fazermos a entrega, mas vai caber a própria entidade judicial ou a entidade que vela pela lei. Refiro-me do posto policial, refiro-me de uma esquadra, vai depender das legislações, o que poderão avançar como passo subsequente, mas é importante sempre frisar este aspecto. Resgatamos a alma. Depois de resgatarmos a alma, vamos tentar sentar e conversar com o tal indivíduo que irá praticar o suicídio, colhemos sensibilidade, o que na verdade condicionou para que isso seja execuível, porque é uma prática. Dali vamos entregar à família. Vai caber à família que quer avançar para passos subsequentes de avançarmos ao judicial ou mesmo a uma esquadra próxima. Na minha ótica, eu acho que isso é importante se levar em consideração. Senhor Patrício, o tempo já não nos permite. Considerações finais. Obrigado. Certo, permita-me agradecer à WTV pela oportunidade ímpar de estarmos neste painel a discutir assuntos que cingem o suicídio e de discutir assuntos que cingem a juventude. Bom, há algumas abordagens que eu aqui poderia catapuscar, que eu poderia deixar, são os seguintes: não podemos recorrer ao suicídio, caro jovem, caro cidadão, que acaba de se conectar a este painel ímpar, por diferentes aspectos. O suicídio causa morte, e causando morte estaremos a violar a lei. Estando a violar a lei, também estamos a criar uma perda do membro na família. Estando a criar uma perda do membro da família, também estaremos a garantir que haja azar na família, ou haja azar naquilo que podemos considerar de filhos. Há alguém que se calhar pauta para o suicídio depois de deixar filho, família, responsável de uma família, vai condicionar uma contínua pobreza na família quando ele se desligar. No entanto, não podemos pautar pelo suicídio. Se temos algumas dificuldades, se temos alguns problemas que estão nos a apoquentar, vamos aproximar algumas pessoas mais próximas, quer seja na igreja, o secretário do bairro, os nossos líderes máximos da família, ou mesmo o governo. Temos as direções da juventude, temos as esquadras, temos a justiça, as procuradorias, que poderão nos ajudar a dar alguns caminhos a seguir. Também, caro membro do governo, desenvolva o seu direito de disseminar os deveres e direitos dos jovens. Caro líder comunitário, caro chefe de casa, caro pai encarregado da família, sensibilize o seu filho a seguir o caminho certo. Não se alie em droga, não se alie em consumo de drogas, não se alie em esquecer de pedir, as como posso considerar roubalheiras. Dê o caminho certo, sensibilize. Vamos aderir à igreja, é um local muito específico que podemos ter aquilo que são
ideias que podem garantir o nosso desenvolvimento sustentável. Existem muitas informações que nós podemos considerar na igreja, na família. É basicamente isto que eu posso dizer neste momento. As palavras são exaustivas e extensivas que podem transbordar até exceder o limite do programa. E o meu muito obrigado à WTV por esta oportunidade de estar a discutir. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por estar cá a falarmos de um tema muito interessante, não só para os jovens, mas para a sociedade em geral. Obrigado eu. O suicídio é uma prática macabra e é punido nos termos da lei. Denuncie na esquadra mais próxima ou ligue para a linha verde 112. Pais ou encarregados de educação, converse com os vossos filhos sobre a desvantagem da prática de suicídios. Direção escolar, crie temas de debate nas escolas, desencorajando esta prática para que os alunos e jovens cresçam de uma forma saudável. O nosso agradecimento vai para Natis e Restaurantes, que cedeu esse espaço para uma conversa e um debate sobre o suicídio. Não só agradecer a todos os internautas que estiveram ligados desde o início do nosso programa até hoje. Prometemos voltar próximo domingo com mais debates.